o culto, a igreja, a pregação e o pastor. Logo, essa crítica vai gerar qual consequência? Hebreus 12:15 diz assim: e por ela muitos se contaminam. Que nem uma raiz de amargura brotando vos prive de a graça, e por ela muitos se contaminem. O que você quer dizer isso? O desviado começa a ter o efeito do fermento que Jesus diz. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E por ela o que? A raiz de amargura, muitos se contaminam. Esses comentários do desviado começam a contaminar a congregação. Ele começa a influenciar a congregação. Ele começa a denegrir a igreja para os irmãos, denegrir o pastor para os irmãos, denegrir a pregação, a doutrina. Sintoma de um crente desviado, ele é como fermento. As suas críticas, seus comentários, suas palavras contaminam os que estão à sua volta. Agora, terceiro sintoma, olha só como é que é progressivo. Primeiro começa no coração, está ali quietinho, a seta, o torpedo, a lança do inimigo, acerta, crava ele. Ele não domina o coração e aquele fel começa a se deparar, começa a se alastrar. Consequência do coração enfermo, as palavras vão expô-lo, vão declarar quem ele é. Terceiro, ele muda o coração, muda as palavras, agora ele muda a sua aparência. Ele começa a mudar a sua aparência. Cristão piedoso, que se veste com decência, com ordem, com moral, com pudor, temente a Deus, sincero, obediente na palavra, mas a mudança no coração e a mudança nas palavras vai começar agora a mudar o seu exterior, a sua aparência. Qual que é o padrão da aparência para o crente na Bíblia? 1 Timóteo 2,9, que do mesmo modo as mulheres se ataviam em traje honesto, com pudor e modéstia. Esse é o padrão do crente. Não é saia, cabelo, calça, não é isso. Esse é uso e costume. Mas é modéstia. O homem e a mulher estão vestidos com decência. Terceiro sintoma do crente: desviado. Porque o desviado, o que ele vai se tornar? Presta atenção. Ele vai se desviar dos caminhos de Deus e vai começar a se tornar carnal, vai andar na carne. Qual é uma das grandes marcas da carne? A sensualidade. Você vai começar a notar que esse crente que está se desviando começa a se vestir com sensualidade. Começa a exagerar na maquiagem. Começa a exagerar nos decotes. Começa a exagerar no comprimento da saia. Começa a exagerar nos adornos. Nada disso é pecado. Ser bonito não é pecado. A mulher ter uma coisa levezinha para ter bonito, para estar bonito, ela ter alguns adornos, mas ela começa a exagerar. Porque olha só o que Pedro diz: o enfeite da mulher não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas seja num coração encoberto, incorruptível, de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Pedro está dizendo assim: não é pecado a mulher ser bonita, mas a mulher bíblica, ela não dá ênfase nisso. É um coração puro, quebrantado. Terceiro sintoma do desviado, ela vai dar ênfase nisso, no adorno, na joia, na maquiagem, no cabelo, no vestido colado. Ela começa a se tornar sensual, tanto a mulher quanto o homem. Os homens são sensuais também. A roupa começa a mudar. O homem começa a se vestir com despudor, com sensualidade também. Começa a mudar. Principalmente nos homens, eles tendem a ter uma aparência mais jovem. Você pode notar, pessoa conservadora, piedosa, reservada, ela começa a se desviar, ela começa a querer andar como um garotão de 20 anos. Camisa colada, bíceps para fora, calça apertada, se torna sensual.
sensual. Aparência. Pode notar. Começa a ver em pessoas esses sintomas. A aparência invariavelmente, porque a transformação não começa de dentro para fora. O crente primeiro converte o coração, depois muda o exterior. O desvio é a mesma coisa, começa no coração, depois reflete lá fora. Primeiro ele começa amargurado, de repente você nota na aparência dele, ele começa a comprometer a aparência. E qual que é a marca da aparência do desviado, dentre tantas que ele muda? A sensualidade. Homem sensual, mulher sensual. A predominância é a carne. Quando Paulo usa carne, não está falando músculo, ele está falando natureza humana. A predominância do desviado não é a natureza de Cristo que está nele, é a natureza de Adão, é a velha natureza. Pastor, mas alguns ficam sensuais? Não, todos ficam. Por quê? Porque é uma obra da carne. É uma obra que todo aquele que não possui o Espírito Santo vai ter sensualidade. Começa a comprometer o traje, exagerar a maquiagem, os penduricalhos, os adornos. Começa a colocar roupas que não colocava, que não se atrevia a colocar. Começa a usar artifícios no seu corpo que não se atrevia, tinha temor, respeito, cuidado. Isso começa a ser deixado de lado. É o terceiro sintoma. Quarto sintoma, os hábitos. Agora vem para os hábitos, ela não vai conseguir segurar mais. Primeiro começou no coração, depois veio para as palavras e a aparência. Agora as atitudes, os hábitos. Olha esse texto. É o quarto sintoma de um desviado. Romanos 1:28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso. Sabe para quê? Para fazerem coisas inconvenientes. O desviado começa a ficar inconveniente. Ele começa a fazer escândalo. Ele começa a se envolver com coisas absurdas. Ele começa a comprometer a esposa, os filhos, os negócios, a igreja e a fé. Começa agora a afetar os hábitos, as atitudes dele. Como? Primeiro, ele começa a conviver com ímpios, sem reserva nenhuma. Ele tem total acesso a ímpios, intimidade. Ele convive no círculo dos ímpios, hábitos. Antes ele era um homem que não se aproximava, uma mulher, um jovem que não se aproximava de ímpios, tinha apenas uma relação profissional, evangelística, qualquer que seja. Agora não, ele entra no círculo dos ímpios, ele começa a conviver com eles. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas o quarto sintoma do desviado é os hábitos. Ele começa a fazer coisas inconvenientes. Conviver com ímpios. Ele senta na roda dos escarnecedores. Se detém no caminho dos pecadores. E anda no conselho dos ímpios. Segundo, ele começa a frequentar lugares que antes ele jamais sonhou entrar. Ele começa a frequentar coisas que ele não fazia mais. Bares, festas sociais ímpias, celebrações ímpias, jogos, bingos, coisas que ele não entrava. Começa a frequentar lugares indevidos. Rapaz, eu vi fulano lá não sei aonde. Está desviando. Eu vi fulano num lugar que não é lugar de crente, tá não. Está desviando. Vi fulano num coquetel. Vi fulano numa quermesse. Vi fulano num jogo cheio de gente imunda, bebendo, fumando, mandando o juiz para aquele lugar.
Começa a fazer coisa indevida. Primeiro, convive com ímpios. Segundo, frequenta lugares que jamais sonhou que iria. Terceiro, escândalos. As atitudes é o sintoma. Ele começa a estar envolvido em trapaças, desonestidades, começa a estar envolvido em escândalos. Nome começa a sujar, dinheiro sujo entra na vida dele, alianças com gente, com empresas, com nomes, com notas, com fraude, com empréstimo, com sei lá o quê, sujos, desonestos. Começa a ser comum na vida dele esse tipo de coisa. É sintoma de desvio. Está desviando ou está desviado? Escândalos fazem parte da vida dele. É pego bebendo aqui, é pego traindo acolá, é pego roubando aqui, é pego fraudando acolá, é pego fazendo coisas inconvenientes. Agora começa a afetar o desvio nos seus hábitos. Começa a comprometer as ações. Onde ele põe a mão, fica preto, sujo, escandaloso. Não consegue acertar mais nada, porque é Satanás que está norteando a vida dele agora. É o quarto sintoma. Vem cá.